Manuela Moura Guedes voltou a falar sobre José Sócrates e fez revelações explosivas. A jornalista recordou como o ex-primeiro-ministro dominava a comunicação social, pressionava jornalistas e tentou calar quem denunciava os seus atos. Entre censura, processos judiciais e um sistema judicial que parecia proteger Sócrates a todo custo, Moura Guedes expôs os bastidores de um dos períodos mais sombrios da democracia portuguesa. O que ela contou ajuda a perceber como funcionava o poder e até que ponto a liberdade de imprensa esteve em risco em Portugal. Tantos anos depois, 16 anos depois das suas primeiras investigações, que supervisionou, enfim, e interiorizou, alguma vez pensou que isto fosse dar nisto, ou seja, que as suas investigações que iniciaram, no fundo, eram um bocado de saída, tivessem dado nisto, mas tanto tempo depois, este tempo da justiça foi tanto tempo depois? Quando foi detido José Sócrates, confesso que fiquei contente, porque já não tinha esperança de que a investigação policial desse em alguma coisa judicial. Depois, confesso que demorou tanto tempo, mas não por culpa dos órgãos judiciais, da polícia, mas sim por culpa do próprio arguido, do próprio ex-primeiro-ministro. Acha que é só dele a culpa? Principalmente porque utiliza todos os meios de que a lei lhe faculta para ir protelando, protelando e atrasando o julgamento. Mas a forma como o processo foi construído, este mega processo, não teria sido mais eficaz, dividido em várias partes? Isso é uma questão antiga, não é? Provavelmente, mas é estranho. Eu continuo a achar que é estranho. Talvez. Mas eu continuo a achar que é estranho, porque alguém que se diz inocente, quando quer provar que é inocente, quer ser julgado. E ele fez tudo até agora, e continua a fazer, para não provar essa inocência. Acha que, portanto, não quer ser julgado? Não. E continua a fazer este espetáculo, como se vê. À saída do tribunal, com os jornalistas, e lá dentro. Como nós temos assistidos, pelaquilo que é divulgado na comunicação social, ele faz espetáculo lá dentro, porta-se terrivelmente, admiro a paciência daquele coletivo, das juízas, porta-se como até hoje eu não vi nenhum arguido e tenta, eu penso que ele tenta distrair a opinião pública daquilo que é essencial. O que é que tem mais surpreendido neste julgamento, no comportamento dele? Estava à espera que fosse assim? Mostrasse esta resiliência. É que no fundo há aqui alguma resiliência. Ele não desiste de combater tudo e todos. E até os jornalistas... Sim, mas à maneira dele, não é? À maneira dele, com aqueles adjetivos que são próprios dele, não é? Que já nos habituámos, insultando toda a gente, chamando a atenção para tudo o que é interveniente e que o contesta e que faz a acusação e contestando sempre alguém que não está de acordo com ele. Sempre foi assim. Acusando-os de perseguição, normalmente perseguição pessoal. Eu sei, sabe, na pele. Era aí que eu queria chegar. Foi isso que sentiu lá atrás, em 2009? Sim, quando estava a fazer, a fazer jornalismo. Aliás, a partir de um congresso do PS, senti que todo o PS estava organizado para fazer uma campanha contra o Jornal Nacional, na altura, e contra mim própria. Porque era eu que editava o jornal, era eu que o apresentava, portanto estava muito mais pessoalizado em mim. As notícias que fazia sobre o ex-primeiro-ministro. De onde é que sentia que havia essa campanha? Que provas é que tinha que havia essa campanha? Como é que sentia Era notório. Era notório desde as entrevistas que dava o ex-primeiro-ministro, em que me insultou publicamente, às coisas que dizia sobre as notícias, a tudo aquilo que saía. O que era... Ele acusou, desculpa lembrar-me, de fazer jornalismo travestido, foi esta a expressão. Exatamente. Isso até levou... um processo. Exato, isso levou a apresentar uma queixa por difamação. Sim. Processo. E porquê que desistiu da queixa? Desisti porque eu tinha ótimas testemunhas, o Dr. Paulo Portas, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, vários jornalistas séniores. Ele tinha por seu lado pessoas que detinham órgãos de soberania, só que eu tinha já um historial de decisões tomadas pelo Supremo que eram complicadas e que me deixavam adivinhar que a decisão já estava tomada.
Não só pelo Supremo, como pelo Ministério Público, que nessa altura o Procurador-Geral era Pinto Monteiro e que não me deixou, inclusivamente, pôr um processo de atentado contra o Estado de Direito. Não o deixou? Não. Como assim? Não deixou porque nem sequer a queixa seguiu. Porque ele achou que não podia seguir por causa daquelas ditas escutas que foram anuladas. Mas o que está a dizer é que havia aqui alguma ligação perigosa com o Pinto Monteiro? Havia, sempre houve. Que eu, até ao fim dos meus dias, gostaria de saber porquê. Pinto Monteiro, mais a procuradora adjunta, Cândida Almeida, tentaram tudo e conseguiram para travar tudo o que dissesse respeito ao ex-primeiro-ministro. Deixe-me só recuar aqui um bocadinho que não percebi. A queixa foi retirada por si. Esta queixa de difamação retirou-a. A difamação retirou-a. Foi retirada por mim na véspera do julgamento. Sim, estava convencida e disse, não, eu confesso que estava bastante em baixo e sabia que ir passar por tudo o que tinha passado e saber que a decisão estava tomada. Mas sabia que tinha razão, porque é que desistiu? Porque a decisão já estava tomada, de antemão, pelo Supremo. Porque eu tinha tido já decisões... Era uma percepção ou era mesmo uma certeza? Era praticamente a certeza. Eu, a um sábado, tive uma notícia divulgada por todos os órgãos de comunicação social sobre esse processo que estava errada. E foi divulgada a um sábado dizendo que o meu processo tinha sido arquivado, divulgada pela Procuradoria-Geral da República, no Supremo, quando aquilo era mentira. Percebe? Havia um complô contra si? Não era propriamente um complô contra mim. Era uma defesa em relação, em relação ao Primeiro-Ministro. Faziam tudo para defender o Primeiro-Ministro. Isso sim, fosse eu ou fosse outra pessoa qualquer, não é por ser eu. Era qualquer jornalista que fizesse aquilo que eu fiz. Associa, ainda hoje, tenho dito várias vezes, a saída do jornalismo ao caso José Sócrates. Provas é que tem não, foi... Infelizmente associam-me. Aliás, convidaram-me hoje para vir aqui. Não, mas já ouvi entrevistas suas em que diz outra vez falar. Vou. É porque a minha carreira, eu tenho 30 e tal anos de carreira e alguns casos complicados, muitos, atualmente é José Sócrates. E eu penso, mas a própria Manuela já ouvi entrevistas dizer que associa a saída do jornalismo... A minha saída, é claro que sim. José Sócrates, mas foi ele? Estávamos à beira das eleições, eu estava de férias, despedi-me dizendo, porque tive uma premonição, não descabida, como se viu, dizendo o dia em que voltaria, porque eu queria que isso acontecesse, que voltaria no dia 3 ou 4 de setembro, e uma semana antes, já com a promoção feita, com tudo feito, que eu gravei, com as peças todas feitas, na véspera, eu perguntei porque é que a promoção não foi para o ar. Então foi aí que me disseram que a administração tinha proibido o regresso do jornal. E o próprio administrador, mais o diretor de informação nessa altura, eu fazia parte da direção também, era subdiretora, disseram-me que era porque a administração não queria a administração espanhola. E como é que interpretou? Ou seja... Mas contaram-me mesmo. Não, mas como é que... Certo, mas como é que... E como é que se sabe que foi José Sócrates ou alguém ligado a ele? Porque me contaram. Porque me disseram que era sob pressão, um administrador. Fazia sob pressão do governo de José Sócrates. Português, que era José Sócrates, que fazia pressão. Havia empréstimos, havia... Repara uma coisa, muito mais do que a corrupção, que agora está a ser julgada, realmente o grave que se passou durante aquele tempo de José Sócrates foi a tentativa que houve de controle absoluto da sociedade portuguesa e em vários domínios, nos pilares que são essenciais da democracia. Houve uma tentativa de subversão, de inversão no domínio da justiça, que já lhe falei, tinha a Procuradoria-Geral completamente controlada, parte do Supremo, da banca,
não nos esquecemos do que aconteceu com o banco privado, o Milênio, o BCP, com Armando Vara, depois a seguir com o próprio banco público, com as empresas, aquilo que aconteceu com a PT e com a comunicação social. A comunicação social estava praticamente toda dominada, tanto que pelo Primeiro-Ministro e pelo Governo. Tanto que nós... Tem provas do que está a dizer? Ou é mais uma vez uma percepção? Não é percepção. Eu tinha que fazer as notícias, mesmo dentro da minha redação, eu tinha que fazer as notícias sob completo segredo. Porque durante o dia, naquela sexta-feira, ele ligava a alguns jornalistas para saber o que é que ia acontecer. Mas cabia aos jornalistas não lhe dizerem, não é? Os jornalistas, ele tentou a com maior parte com outras não redações. sabia. Só a minha equipa é que sabia. E alguns dos outros Então houve jornalistas... cedências dentro da sua redação? Havia na minha redação, como havia em todas. Exatamente. Porquê é que é tão estranho? Porquê é que, com notícias e com provas disso, de que o Primeiro-Ministro era corrupto, e nós metemos gravações áudio, gravações de vídeo, de pessoas a dizerem é corrupto, e nós demos dinheiro X, ao menos houvesse alguma comunicação social que fizesse eco disto. Não faziam. No dia seguinte era curioso. Eu estava a dizer que era curioso. Em todas as relações havia eco de notícias tão espantosas, com provas. Nós tínhamos documentos, tínhamos gravações em que se dizia que o Primeiro-Ministro era corrupto. E a prova de que aquilo tudo era verdadeiro é que eu não tive um único processo, não tive um único direito de resposta. Nunca. Portanto, se fosse errado, nós seríamos obrigados a direitos de resposta. O Primeiro-Ministro teria posto processos. Nunca pôs. Ele também está a dizer que as empresas de comunicação acabavam por ceder às pressões de José Sócrates. Acabou por dizer que isso era geral, não é? Não percebi. As empresas de comunicação, acabou por dizer isto, as empresas de comunicação sim. acabavam por ceder. Não só a sua, mas como pelos vistos... Claro. É essa a ideia que tem. A empresa onde eu estava proibiu o jornal, censurou, extinguiu. Eu deixei de fazer aquilo de que tanto gostava. Eu, desde 2009, que não sou jornalista. Tem um trauma com o José Sócrates, com este caso? Com o José Sócrates, não. Com este caso e com o que se envolveu para si. Com este caso, tenho uma mágoa grande que nunca irei deixar de ter. Sofri muito. E se continuar a falar sobre isto, sou capaz é capaz de começar a correr uma lágrima, porque é uma coisa que eu não consigo ultrapassar. Porque imagine cortarem-lhe a carreira, uma carreira da qual tem paixão, e cortam-lhe a carreira simplesmente por razões políticas. Certo, percebo perfeitamente. E quando sabe que está a fazer aquilo que está certo. Mas, entretanto, vieram outros governos, vários, e a Manuela continua a não voltar ao jornalismo. Como é que é possível que a influência de Sócrates continue até hoje? Porque, sabe, eu cheguei à conclusão que Portugal precisa ainda muito de caminhar. Portugal, se não tiver a verdadeira liberdade de imprensa, não é, de facto, uma democracia à séria. Só ele fala. Quase ninguém lhe faz perguntas. Está a ser injusta. Acha que não têm sido feitas as perguntas que se deviam fazer? Perguntas. Ele aproveita para fazer como ele gosta de dizer, aliás, foi ele que introduziu a palavra, a narrativa. A narrativa que ele quer. Ele vai para ali e faz o seu teatro. E depois os jornalistas responderam uma vez calando-se. Eles não têm que se calar. Eles têm que fazer as perguntas diretas. Que lhe perguntar, por exemplo, e continuar a perguntar todos os dias onde é que ele vai buscar o dinheiro. Para os recursos. Para os expedientes. Para os recursos, para todos aqueles expedientes, para os advogados que estão há anos
Não é qualquer um que consegue sustentar um processo destes. Tudo isto. E ir para a Europa, inclusivamente, queixar-se. Onde é que ele vai buscar o dinheiro? Não é com a herança da mãe, que é mentira. Nós investigámos já na altura a herança. Não existe herança nenhuma. A mãe, coitada, vivia com o dinheiro dele. Se eu tivesse, de novo, não sei se chegou a ter alguma interação direta com José Sócrates. Não, tive uma vez um telefonema. Tive uma vez um telefonema, ainda ele era ministro do Ambiente, uma coisa indizível. Eu era chefe de redação e vieram-me pedir ajuda porque ele estava a proibir um convidado de ir ao jornal por causa dos resíduos. Uma coisa de Sesimbra, eu tenho uma vaga ideia, e ele dizia, não podem convidar, era um professor de Coimbra, e dizia, ele diz que nós não podemos convidar um professor de Coimbra, e eu tive que ir ao telefone e ele dizia, não podem convidar. E falou com ele diretamente? Dizia ao Sr. Ministro, nós convidamos quem nós quisermos, mas ele dizia que nós não podíamos convidar. Se eu tivesse, só para terminar, se eu tivesse hoje à sua frente para uma entrevista, como é que seria? O que é que lhe perguntaria? Começava por essa pergunta, não é? Onde é que vai buscar o dinheiro? E mais? Deve ter muita coisa para lhe perguntar. Tenho, mas confesso que já... Cansou? Não é uma personagem, não era a personagem que me dava mais interesse. A personagem é muito pobre, muito pobre. Mas ao mesmo tempo não admira a resiliência dele neste processo? Está sozinho? Não, eu acho sozinho? Pouco maluco, percebe, psiquiatricamente. Acho um psicopata, quem diga sociopata, não é sociopata, ele é mesmo psicopata. Acho. Já perguntei a vários especialistas e é uma pessoa que tem problemas psiquiátricos. Mas demonstra ao mesmo tempo uma resiliência mental, continua a lutar e, de certa forma, sozinho, no sentido de politicamente sozinho, não é? Politicamente sozinho, mas olha, não está assim tão sozinho. Porque ainda há pessoas que acreditam nele, infelizmente. Infelizmente. De qualquer forma, também foi vítima, do outro lado, dos prazos da justiça, do tempo que teve à espera da acusação, enfim. Tudo isso. Foi vítima. Neste sentido. E aproveitando tudo aquilo que a lei... Sabe, agora é que deviam mudar o processo penal. Mas eu desconfio, é porque cada vez que mudam e fazem um pacto para a justiça, aproveitam sempre para arranjar novas regras que acabam por beneficiar políticos. Não diz mudar em que sentido? Mudar para que não haja. Obviamente é preciso arranjar e continuarem garantias dos arguidos. Mas isto é ridículo. Estas garantias todas... Todos estes processos de quem tem dinheiro e consegue prolongar os processos desta forma é uma coisa que eu acho que só em Portugal. Certo, eu há pouco te referia vítima no sentido do tempo que demorou desde que foi detida até depois de haver, de facto, uma acusação. Não é? Foi também um processo muito longo no tempo. Sim, é verdade. E também não foi uma situação muito justa. Mas também depois levou com aquele juiz benemérito, não é? O juiz que retirou quase todas as acusações, não é? Há assim uns casos estranhos na justiça. No fim de tudo, fica uma verdade difícil de ignorar. Manuela Moura Guedes não fala apenas de José Sócrates, fala de um sistema inteiro que tentou controlar a justiça, a banca e a comunicação social. Um sistema que marcou o país e que ainda hoje levanta dúvidas sobre a verdadeira força da nossa democracia. Mas e agora? O que resta desse passado? Será que Portugal já se libertou dessa teia de poder ou continuamos a viver presos às mesmas influências? A resposta não está apenas nos tribunais, está também em cada cidadão. E é por isso que queremos ouvir a tua opinião. Deixa o teu comentário, partilha a tua visão e junta-te a este debate sobre o futuro de Portugal.